sobre decisões aí do Supremo Tribunal Federal, porque quem decidiu e quem pediu para que a polícia liberasse para que a Polícia Federal fosse às ruas hoje para deflagrar a nona fase da Operação Overclean foi o STF. E aí, sobre outro assunto, mas envolvendo o STF, o ministro Alexandre de Moraes autorizou que o hacker Walter Delgatti Neto, o hacker de Araraquara, passe a cumprir pena em regime semi-aberto. O Delgatti foi condenado ao lado da ex-deputada Carla Zambelli por invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e inserir documentos falsos, inclusive um mandado de prisão do ministro Alexandre de Moraes contra ele mesmo. Foi isso um dos atos que eles cometeram juntos. A decisão leva em conta, justamente esse parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, que destacou a boa conduta do réu na prisão. Para a gente entender os aspectos jurídicos dessa progressão de regime e um pouquinho mais também depois sobre o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente vai conversar agora com um advogado criminalista. Diego, muito bom dia, prazer falar contigo. Acho que a gente não tinha ainda conversado aqui no Acorda Metrópolis, pelo menos esse ano não, então muito bom dia. Bom, a deputada Carla Zambelli fugiu do Brasil, mas foi pega na Itália e está cumprindo a condenação dela, pelo menos por enquanto, esperando se vai voltar para o Brasil ou não. Mas Walter Delgatti Neto, que ficou, não fugiu de cumprir a sua condenação aqui no Brasil, pode ser beneficiado, portanto, pelo regime semi-aberto. O que muda, doutor, para quem consegue o regime semi-aberto? A partir de que momento isso começa a valer? Explica um pouquinho para a gente. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Inicialmente, o Walter Delgatti ele foi condenado a uma pena de 8 anos e 3 meses. Então, agora, com a legislação, após o pacote anticrimes, o apenado que cumpre 20% da pena, no caso específico do Walter, ele tem direito a uma progressão de regime. Isso é ir para um estabelecimento prisional de uma forma mais branda, tendo a possibilidade do mesmo trabalhar e estudar durante o dia e voltar tão somente à noite para cumprir a pena, dormir e durante de segunda a sexta-feira. Então, assim, o que a legislação traz. E na decisão do ministro Alexandre de Moraes, de forma acertada, autorizou o regime semiaberto ao Delgatti, que é estritamente técnica e legal a progressão de regime, que inclusive está prevista na Lei de Execuções Penais. E ocorre quando o condenado cumpre os requisitos objetivos de tempo da pena e demonstra um bom comportamento carcerário, o que não trata de benefício excepcional, mas sim aplicação regular da legislação. Diego, em relação ao caso da deputada Carla Zambelli, que é isso, ela não foi condenada apenas dentro desse inquérito, mas também por perseguir uma pessoa, um civil na rua com uma arma. A gente até viu algumas dessas imagens agora há pouco, isso aconteceu em uma das eleições, essas imagens, por exemplo. E o caso dela, a gente segue acompanhando, pode ter uma novidade em breve, já que ela está nesse processo longo de ser deportada ou não. Como é que fica o caso dela? O caso dela, mesmo tendo sido condenada ali junto com o parceiro dela nesse crime de invadir o sistema do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, com as novidades no caso do Walter Delgatti Neto, não muda nada para a deputada Carla Zambelli, Afinal de contas, foi bem diferente a situação dos dois. Walter Delgatti Neto ficou no Brasil, a Carla Zambelli fugiu. Muda alguma coisa em relação à Carla Zambelli, doutor? Mesmos crimes, como ela estava foragida, então não cumpre. Como o Delgatti já estava cumprindo a pena, já tem aproximadamente 2 anos, então já teve o direito da progressão de regime. Já como a Carla Zambelli estava foragida, não busca nesse mesmo sentido. Então, o cumprimento da pena dela só vai contar inicialmente do dia que ela foi presa, da Itália, então daquele dia para frente que terá o início do cumprimento da pena da Carla Zambelli. Então, apesar de estar respondendo o mesmo inquérito e ter sido condenado pelos mesmos fatos, no caso específico da Carla, como estava foragida, ainda tem essa situação da deportação, da extradição que está em processamento, então nesse caso específico não terá os mesmos direitos que o Delgatti teve agora, tendo visto que ele já cumpriu em regra o que a legislação traz para a progressão de regime. Doutor, essas atualizações dos casos todos, inclusive
para além da Zambelli e do Walter Delgatti Neto, mas aí colocando um pouco a discussão de uma pessoa que é muito próxima da Carla Zambelli, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, aí falando de trama golpista, essas atualizações desses casos todos do ministro Alexandre de Moraes têm um objetivo também didático, quase, de demonstrar que, bom, seguir ali os ritos da justiça é sempre um pouco melhor, e aí falando a partir do caso da Zambelli, já que, diferentemente do Walter Delgatti Neto, que agora pode ir para o regime semiaberto, ela fugiu e aí é isso que você falou, a situação dela é muito mais complexa e complicada? Isso, exatamente. Tanto que a própria legislação traz para uma progressão de regime não é simplesmente o tempo que o apenado cumpre, né, aquela pena em si. Existem alguns requisitos subjetivos. Então é comum alguns acusados cumprirem a pena objetiva, só que não ter o bom comportamento, no caso da fuga, né, no caso da Zambelli, isso tudo vai atrapalhar uma possível progressão de regime lá na frente. Né? Então a legislação ela é clara e traz os requisitos necessários para que o apenado tenha esse direito à progressão de regime. Doutor, eu queria trazer então agora falando